enquanto eu faço a minha skincare e me arrumo, mesmo de cara lavada, vou conversar com vocês sobre algo que o Senhor tem falado comigo. Esses dias eu vi um post no Instagram de uma Pisci que falava que a vida acontece pelo caminho. E muitas vezes nós estamos o tempo todo esperando o quando chegar. Então a gente está esperando o quando a gente entrar na faculdade, o quando eu me formar, o quando eu começar a namorar, o quando eu noivar, o quando eu casar, o quando eu tiver filho, o quando o meu negócio for bem sucedido, o quando eu realizar o sonho. E por aí vai. Eu não sei qual é o seu quando. Eu tenho vários quandos. Mas já parou para pensar o quanto a gente espera algo acontecer? E isso é muito tentador para fazer com que nós fiquemos ansiosas, preocupadas e não aproveitemos o presente. Eu tava me lembrando de quando eu era criança e adolescente, o quanto eu valorizava o presente. Eu nunca fui aquela menina que queria super crescer, que não via a hora de se tornar adolescente, de namorar, de casar. Não. E eu vivi uma vida priorizando realmente obedecer e buscar a vontade de Deus acima da minha vontade. Isso me custou muitas renúncias pelo caminho. Eu fui uma pessoa que eu sempre busquei obedecer ao Senhor. E algumas vezes, óbvio, a gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas quando você percebe a vontade de Deus, aí você para o que você está fazendo e vai calcular a rota e obedecer a vontade de Deus. Isso é normal, a gente é jovem, tá tudo bem. A gente vai errar e confundir. Então, assim, estou falando tudo bem, falando para mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que tem um nível de cobrança comigo mesma alto. Então, algo que estou aprendendo. Sou humana, vou errar. Tá tudo bem. O negócio é não errar querendo errar. Errar sendo um acidente, né? Então, por isso, por sempre priorizar obedecer ao Senhor e etc., eu tinha algumas coisas na minha cabeça que eu achei que iriam acontecer de uma forma específica. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tinha a tendência de fazer aquele plano da vida padrão. Tipo, eu vou entrar na faculdade, depois eu vou sair, vou ser encontrada por um homem de Deus, vou namorar, vou noivar, vou casar, vou viver um ministério, assim, sabe? Aquele padrãozinho de vida comum, principalmente por ver pessoas ao meu redor vivendo isso, achei que esse era um padrão normal das pessoas que obedecem ao Senhor, que você obedece a Deus, então o Senhor vai abençoar os seus planos. E óbvio que você não obedece a Deus para ser abençoada. Se você pensa isso, já vamos parar de pensar. A gente obedece a Deus porque Deus é Deus e a gente é gente, entendeu? A gente obedece a Deus porque Ele é Deus e nós somos humanos, e nós somos escravos de Cristo, mas ao mesmo tempo Ele é um bom Pai que tem prazer de nos abençoar. Então eu não obedeço para ser abençoada, mas porque Deus é um bom Pai, quando eu obedeço, Ele me abençoa. Entendeu? Obedeço a Deus porque eu quero a vontade dele e a vontade dele é melhor. Independente se for como eu quero ou como eu não quero, que costumeiramente não é como eu quero, mas a vontade dele é sempre melhor. Eu sempre tive no meu coração isso, claro, depois de que eu entendi o que é realmente buscar a vontade de Deus e não buscar os meus sonhos, inclusive a gente poderia conversar sobre isso. Enfim, conto isso no meu livro. Quando eu entendi o que era buscar a Deus e a vontade dele, etc., eu realmente comecei a buscar isso genuinamente. Fui fazendo as minhas renúncias e etc. Inclusive, eu sempre fiz algumas orações um pouquinho perigosas, tipo, Deus, faça a tua vontade e não a minha, custe o que custar. Porque eu sei que eu não quero chegar no fim da minha vida e ter vivido uma vida da forma que eu era capaz de imaginar e de pensar e de planejar, e não a vontade de Deus, os pensamentos do Senhor que são muito mais altos que os meus. Mas chegou um momento, depois de algumas renúncias, depois de realmente viver essa oração de, tipo, Deus, pode me colocar nos processos que o Senhor quiser, mas me faz viver a tua vontade, eu comecei a cair a ficha, tipo, meu Deus, quando as coisas vão começar a acontecer? Meu Deus, e agora? Principalmente quando você começa a ver muita coisa na sua vida que não estão seguindo aquele padrãozinho que você imaginou. Eu já tinha entendido que na minha vida as coisas não iam acontecer muito no padrão de tipo, você faz a faculdade, aí você noiva, você casa e você vive o ministério.
Na minha vida, as coisas são em ordens diferentes. E eu descobri que não é porque você obedece a Deus que as coisas na sua vida vão ser do jeito que você imaginou. Principalmente quando você começa a achar que as coisas na sua vida estão atrasadas. Então vamos recapitular. Você obedece a Deus por querer agradar a Deus. Você sabe que as coisas não vão ser do seu jeito. Você renuncia e escolhe obedecer a Deus. Mas quando o fruto do seu sacrifício começa a demorar na sua cabeça, você começa a pensar tipo, Deus, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E você começa talvez a dar uma desesperada. Eu não sei você, mas algumas vezes eu dou uma desesperadinha, assim, bem de leve, aí eu volto a minha mente pro lugar, aí eu lembro que o Senhor é maior, eu lembro que o Senhor é bom, eu lembro que a vontade dele é perfeita. Mas isso não me priva de ser humana e às vezes fica meio tipo, Deus, ok, então estamos entendidas até aqui. Mas a gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ixi, blush foi demais, né? A gente sabe que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. O Senhor, ele não está limitado ao nosso cronos, né? Que é o nosso tempo aqui, governado pelo Sol e pela Lua, pelas estações, etc. O Senhor, ele está no Kairos, que é o tempo oportuno do Senhor. Ele não está limitado ao espaço-tempo. Então, muitas vezes a gente começa a pensar que as coisas estão atrasadas porque a nossa mente humana está limitada ao espaço-tempo. E a gente pensa, meu Deus, não vai dar tempo. Meu Deus, o que vai acontecer? Um exemplo, eu sempre fui a pessoa que escolheu esperar no Senhor. E tive muita convicção de que a vontade de Deus é perfeita e que Ele tem o melhor dele para mim. Mas nesse meio do caminho, enquanto você está no processo de espera, quando você sofre algumas desilusões, algumas frustrações, você começa a pensar, meu Deus, eu tenho 25 anos. E aí você é tentada a limitar o Kairos do Senhor no seu espaço-tempo. Principalmente porque você talvez tem um padrão de tempo muito diferente do que aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Então, você começa a viver no quando. E agora a gente entra no tema do início desse vídeo. Eu tô fazendo todo esse plano de fundo para vocês entenderem, talvez até se identificarem comigo. Não é porque você escolhe viver a vontade de Deus que no meio do caminho as suas emoções elas não vão dizer o contrário daquilo que você crê. Então eu creio que o Senhor é soberano, eu creio que Ele está cuidando do meu futuro, eu creio que eu não estou atrasada. E principalmente porque eu sonhei que eu casaria mais nova, que eu teria filhos já com essa idade, etc. Mas os planos do Senhor na minha vida estão sendo bem diferentes do que eu imaginei. E muito melhores do que eu imaginei. Mas é claro que crer que o Senhor está cuidando de tudo não me blinda de sentir a frustração muitas vezes. E reconhecer essa frustração e levar ela aos pés do Senhor é a melhor maneira de lidar com isso. Gente, não pode dizer que eu sou o maior exemplo disso, mas eu estou nesse processo e o Senhor tem falado comigo sobre isso. Por isso eu vim compartilhar isso com vocês. Quando você tá com essa frustração e você não leva ela para os pés de Jesus, é normal em alguns momentos você ter esse sentimento, porque crer não te impede de sentir. Mas porque eu creio, eu dou ordem para minha alma, e porque eu creio, eu vou viver por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu sinto. Então eu senti frustração, eu senti que eu estou atrasada muitas vezes, não muda as minhas atitudes e aquilo que eu creio, mas muitas vezes impede de experimentar e desfrutar da temporada atual que eu estou. Então, todas as vezes que você ficar frustrado e pensar, meu Deus, os planos do Senhor não estão parecidos com os meus, o que você idealizou, e uma coisa é quando você idealiza e não aconteceu e você renuncia. Agora, quando você tem uma série de sacrifícios e renúncias e você acha, meu Deus, agora vai e aí não vai, pode acontecer de você começar a cair nesse lugar, principalmente quando você está no meio do sacrifício, no meio da dor, no meio da entrega, de começar a olhar para as circunstâncias e a olhar para os seus sentimentos e não a olhar para o Senhor, o autor e consumador da sua fé. Então, no meio disso tudo, é muito fácil a gente começar a esperar o contentamento, a felicidade, a satisfação no quando eu casar, quando isso acontecer, quando meu sonho. E você começa a esperar o quando do Senhor na sua vida, sendo que Deus já está fazendo algo novo e algo lindo agora. E no meio das últimas renúncias, das últimas coisas,
que o Senhor começou a fazer na minha vida, começou a ser temporadas de sacrifícios de entrega, não um ato só de entrega, mas temporadas. Isso, quando a dor começou a ser forte, ou quando meu tempo já estava batendo na porta e eu comecei a pensar, meu Deus, o Senhor não tá vindo, o que tá acontecendo? Meu Deus, até eu quero me render, eu quero fazer a tua vontade, mas Senhor, eu sei que o Senhor é tudo pra mim, mas Senhor, sabe? Você sabe o que eu tô falando. E é nesse lugar que eu precisei levar o meu coração, as minhas emoções para o Senhor. Eu comecei a lembrar a minha alma daquilo que eu creio. Eu creio que o Senhor é suficiente. Eu creio que nele eu tenho tudo que eu preciso. A minha alma pode achar que eu preciso de outras coisas. A minha alma pode achar que eu preciso estar perto da minha família. A minha alma pode acreditar que eu preciso de um casamento. A minha alma pode acreditar que eu preciso de tal sonho realizado. Mas, na verdade, eu só preciso do Senhor. Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente. Então, começar a moldar os seus sentimentos por aquilo que você crê e não deixar os seus sentimentos moldar a sua fé, sabe? E quando você se abre para esse lugar de realmente buscar no Senhor a sua satisfação, você começa a desfrutar da sua temporada. E esse lugar também é um lugar que você precisa exercitar o contentamento. Quando Paulo fala sobre o contentamento, ele fala sobre o contentamento num lugar de aprendizado. Você aprende a ser contente. Aprendi a estar contente em todas as situações. Não é um lugar que você nasce, eu nasci sabendo ser satisfeita com tudo. Gente, não é. Mas quando você aprende o contentamento, minha mãe sempre me ensinou a olhar para quem tem menos, para quem está em situações piores. Por exemplo, graças a Deus, eu estou saudável, minha família está saudável. O Senhor está me dando o privilégio de viver tantas coisas lindas com Ele. Começar a olhar para as coisas boas, para as coisas que eu tenho, para as coisas que o Senhor está fazendo e não para aquilo que me falta. Porque se Deus diz que Ele é tudo o que eu preciso e nada me falta, Ele é o meu bom pastor, se eu acho que eu tenho falta de algo, na verdade isso é uma mentira, porque eu não tenho essa falta. Porque se eu não tenho é porque eu não preciso, porque o Senhor não me deu. Entende? Então, é você começar a levar o seu coração para o Senhor e realmente buscar nele a sua plenitude de satisfação. E isso é uma grande jornada, gente. Em alguns momentos me dá um desespero. Em outros momentos eu lembro, meu Deus, o Senhor é tão bom na minha vida. E eu me abro para ser plenamente satisfeita. Um dia eu tava desabafando com uma amiga, um dia que eu acordei bem borocochô, e eu tava tipo assim, meu Deus, eu tô muito triste. Tinha acontecido muitas coisas na minha vida. E eu tava triste. Triste. E eu tenho a tendência de me cobrar quando eu estou triste, porque eu sei que o Senhor é muito bom na minha vida, então eu sinto como eu não deveria estar sentindo isso. Mas eu sei que isso não é certo. E é algo que eu estou lutando e trabalhando, e eu estou aqui compartilhando com vocês, porque é algo que eu estou vivendo, que eu estou aprendendo, e talvez você possa estar vivendo com coisas parecidas em fases, temporadas diferentes da sua vida. Mas pode ser que você também esteja lidando com o até quando não chegou na sua vida. E eu quero te dizer para aprender a desfrutar dessa temporada. Eu tenho me esforçado muito para aprender a desfrutar dessa temporada. E aí nossa, gente, ainda bem que vocês são mulheres igual eu, porque a gente abre 1000 abas e a gente volta, fechando uma por uma. Então, nesse dia eu mandei mensagem pra minha amiga e eu tava bem triste. E ela falou comigo, Paula, você não precisa disso que você acha que você precisa. Você não precisa estar perto da sua família como você acha que você precisa. Você não precisa de um casamento como você acha que você precisa. Você precisa do Senhor. É disso que você precisa. Você precisa do Senhor. E Ele é tudo que você precisa agora, mesmo que você não sinta isso. E é puramente verdade. Porque naquele dia eu tive um tempo de adoração com o Senhor e eu saí daquele momento me sentindo plenamente completa, plenamente satisfeita. E eu tenho muitas experiências de muitas vezes que eu fui para o meu lugar secreto com sentimento de tristeza ou com sentimento de insatisfação, de ansiedade, de preocupação, de ansiedade com o futuro, com esse sentimento de insatisfação de quando isso vai acontecer, Senhor. E eu saí de lá plenamente completa e satisfeita por Jesus. Então, eu quero te dizer isso tudo porque nós precisamos aprender a ser satisfeitas na nossa temporada. Não satisfeitas naquilo que está acontecendo, mas satisfeitas no Senhor. Porque quando eu sou satisfeita no Senhor e eu sei que Ele é tudo que eu preciso, eu começo a ter um olhar para a minha vida com um olhar de gratidão. E exercitar o contentamento e exercitar a gratidão.
Porque a Paula, quando ela era adolescente e quando ela era criança, ela desfrutava tanto da temporada e ela olhava para o futuro com um olhar de expectativa, não com um olhar de medo ou de ansiedade, mas um olhar de, meu Deus, o que Deus vai fazer? Então eu estou trazendo esse exercício para mim. E de quando eu olho para o futuro e eu não vejo muitas soluções e muitos caminhos para mim em algumas áreas da minha vida, eu lembro, meu Deus, se eu não consigo imaginar com os meus olhos o que o Senhor está fazendo, porque eu já tenho uma história com Deus, eu tenho uma história com Ele, e eu sei todas as vezes que eu não vi um caminho e Ele abriu um caminho no deserto, todas as vezes que Ele fez algo na minha vida que as minhas mãos não eram capazes de fazer, e eu simplesmente precisei crer, desfrutar e ser fiel. Então, eu quero falar para você hoje. Desfrute da sua temporada. Desfrute da presença do Senhor. Seja contente por aquilo que Ele está fazendo. Eu sei, muitas vezes é difícil. Hoje é um dia que eu estou plenamente satisfeita na minha temporada. Pode ser que amanhã eu fique carente. Eu fique, meu Deus, eu queria que acontecesse tal coisa na minha vida. Meu Deus, talvez as minhas sentimentos... Gente, principalmente quando a gente tá na TPM. Quando você tá na TPM, você pensa que tantas coisas poderiam estar acontecendo na sua vida. E é nesse dia que você tem que correr para Jesus. Correr para Jesus no dia bom, correr para Jesus no dia mau. Ao invés da gente ficar ali deprimido e etc., corra para o Senhor. Eu aprendi com uma pastora que eu admiro muito e que a história dela de vida me inspira a ser alegre e a ser contente. E ela me disse, para mim e para umas outras meninas que estavam naquela sala, eu decidi começar o meu dia bem e terminar o meu dia bem todos os dias. Porque assim eu vou terminar a minha vida bem. Então, todo dia você tem uma escolha. Todo dia eu acordo e eu tenho uma escolha. Desfrutar da minha temporada, ser feliz com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e deixar o futuro pro Senhor e entender que o tempo dele é perfeito, entender que nada que você sacrifica pro Senhor em vão. Talvez não vai ser nada do que você imagina, mas a vontade dele ainda é melhor. E confiar que ele tem o tempo certo para cada coisa. Porque quando você está insatisfeito, você também cai no pecado da comparação. Porque alguns momentos eu fui tentada a olhar para a vida de outras pessoas que também obedeceram como eu e pensar, tipo, meu Deus, essa fulaninha obedeceu e a vida dela tá assim, eu obedeci, a minha vida não tá acontecendo o que eu tava esperando. E sem olhar para quantas coisas boas o Senhor tá fazendo na minha vida. Ou até olhar para, meu Deus, eu obedeci mais que essa pessoa. E olha o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Tá muito melhor. Tipo, meu Deus, que coração ruim quando a gente pensa isso. Esse lugar de comparação é um lugar de insatisfação, é um lugar de egoísmo, é um lugar de inveja. Talvez você nunca teve esse sentimento, ou talvez você já teve esse sentimento. Eu já tive esse sentimento e eu estou me abrindo para você. Por quê? Porque nesse lugar é muito fácil você ser tentado à comparação, comparar com aquilo que você idealizou e às vezes comparar com quem está do lado. E não é isso que o Senhor quer de nós. Nem que a gente fique preso ao passado, nem ansioso com o futuro, e muito menos olhando para o lado, comparando a sua vida com a vida da sua amiga, comparando a sua vida com a vida dos seus parentes, comparando a sua vida com o ideal que você imaginou. O Senhor nos chama para que a gente olhe para frente, olhe para o Senhor, porque quando nós olhamos para o Senhor, Ele nos satisfaz, nós temos contentamento, nós temos satisfação. E eu poderia vir aqui e falar que eu aprendi 100% a ser contente no Senhor, ser satisfeita. Eu posso dizer sim que o Senhor é tudo que eu preciso. Eu posso dizer sim para você que eu estou aprendendo a encontrar esse lugar, mas eu não posso dizer para você que todos os meus dias são assim. Gente, às vezes eu tenho altos e baixos, às vezes eu tenho um dia que eu tô triste, às vezes eu tenho um dia que eu tô reclamona, às vezes eu tenho um dia que eu tô insatisfeita, mas eu estou construindo esse lugar e eu quero te convidar nessa jornada comigo. De construir esse lugar de ser completamente satisfeito no Senhor. E tem aquela canção que fala: à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Então, à medida que eu olho para o Senhor, eu lembro, meu Deus, Ele é tudo que eu preciso. Hoje, a maioria dos meus dias eu estou contente. São poucos os dias que eu não estou contente com o Senhor.
e com as situações, mas ainda acontece. Mas quando vem a flecha, eu tenho que correr o mais rápido possível para o Senhor. Eu tenho que levar essa seta, eu tenho que apagar essa seta de Satanás na minha vida com o escudo da fé. Porque quando a palavra de Deus diz que na armadura de Efésios 6 a gente tem o escudo da fé, a qual nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando vem um dardo inflamado do maligno na minha mente, de insatisfação, de reclamação, de incredulidade, de comparação, de ingratidão e de pensar, tipo, meu Deus, eu poderia estar fazendo tal coisa. E muitas vezes até de falta de fé, de pensar, tipo, eu realmente eu não tenho que sonhar com isso. Eu não tenho que esperar que Deus faça isso, porque eu tenho que obedecer a Deus porque Ele é, não porque ele precisa fazer algo. E realmente Deus não precisa fazer algo, mas Ele faz porque Ele é um bom Pai. E a minha obrigação é apenas confiar no meu bom Pai. Gente, parece que eu tô falando com o Xandro, né? Tô falando baixo. Enfim, a minha obrigação é apenas confiar no meu bom Pai, sabe? Enfim, tenho pensado muito nisso. E eu quis muito compartilhar. Vamos parar de viver o quando tal coisa chegar e vamos ser felizes na nossa temporada? Vamos ser satisfeitas na nossa temporada? E celebrar. Eu sempre tive facilidade de celebrar as coisas boas das minhas amigas, das pessoas ao meu redor, da minha família. Eu sempre tive facilidade, porque eu sempre pensava assim, se Deus está fazendo na vida dela, Deus pode fazer na minha vida. Mas eu tenho sido tentada, em alguns momentos, nessa temporada, a olhar, não com lugar de celebração, tipo, de celebrar pra ela, mas de olhar, tipo, pensando, meu Deus, acho que isso não vai fazer na minha vida. Sabe? Desse lugar de comparação. Eu estou sendo vulnerável para falar isso para você. E dizer que a gente tá junta. E a gente vai buscar o Senhor. Até que Ele seja tudo, 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 tudo. E eu sempre faço uma oração. Ela é perigosa, mas te aconselho a fazer. Talvez eu estou vivendo muitas coisas assim porque o Senhor tem tratado muita coisa no meu coração, justamente por conta dessas orações que eu fiz. Que é, Deus, eu não quero viver os meus sonhos enquanto o Senhor não for tudo para mim. Porque eu não quero me perder nos meus sonhos. Eu não quero perder o Senhor de vista dos meus sonhos. Eu não quero chegar lá e me distrair com as bênçãos e o Senhor não ser tudo pra mim. Eu quero realmente amar o Senhor a ponto de que se eu tiver ou se eu não tiver, Ele é tudo pra mim. E quando Ele achar que eu não vou trocar Ele pelas bênçãos ou eu não vou amar mais as bênçãos do que Ele me dá. Porque no fim, o que vai valer é o quanto eu me entreguei e o quanto eu amei ao Senhor e fiz a vontade dEle e não o meu conforto. Às vezes a gente está pensando muito na nossa vida e no nosso conforto, sem pensar que no final o que vale é a vontade de Deus estabelecida, seja ela como a gente sonhou ou não. Ou de forma diferente. Pensa só, apóstolo Paulo, gente. Apóstolo Paulo viveu sofrendo a vida inteira, no final da vida dele, sofrendo, ainda terminou em uma prisão escondido de todo mundo. Aí ele poderia falar, ai, Deus não me abençoou. Os apóstolos que morreram todos, e a gente aqui vivendo um monte de coisa boa, e ainda pensando, ai, Deus não faz a minha vida. Ai, gente, a gente tá precisando de ser tratado por Deus, né? Eu mesmo. Uma dose de verdade pra nossa tarde, meninas. Um beijo, espero que tenha feito sentido. Nosso meio que arrume-se comigo e conversa aberta. Esse é o tipo de conversa que eu tenho com as minhas amigas, eu falo isso com vocês. Enfim, tenho pensado em tudo isso. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Vamos buscar satisfação no Senhor e lembrar que Ele é tudo que nós precisamos. E ser feliz, encontrar alegria em ser filha e também celebrar a temporada. Enxergar as coisas boas que o Senhor está fazendo e ser grato pelas coisas boas. Porque como diz a minha mãe, minha filha, você tá nova demais, uma hora as coisas vão... Uma hora isso tudo vai chegar. E aí eu quero olhar pra trás e pensar, eu não vivi o suficiente? Poderia ter aproveitado mais? Não, eu vou aproveitar e vou ser feliz debaixo da boa vontade do Senhor na minha vida. E é isso. O Senhor é bom. Ele cuida, Ele sabe, Ele conhece os nossos sentimentos. Não precisa esconder quando você tá triste e desapontada. É melhor você levar pra Ele e deixar Ele tratar isso no seu coração do que você esconder dele, tá bom? É isso, meninas. Beijo. Deus abençoe.